Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Elisa chegando para abordar mais um tema de matemática e descomplicar o estudo de vocês. Vamos lá? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com a tia Elisa. Na aula de hoje, vamos falar sobre comparação e ordenação de frações. Comparar duas frações implica em dizer qual fração é maior usando este símbolo, que significa maior que, ou qual fração é menor, e usaremos este símbolo, que significa menor que. Para comparar duas frações, é preciso que elas estejam com os mesmos denominadores. Logo, o primeiro passo para ordenar frações é reduzi-las ao mesmo denominador, sempre que necessário. Eu vou deixar aqui em cima no card o link para o vídeo onde falamos sobre esse assunto. Quando os denominadores estiverem iguais, a maior fração será aquela que possuir o maior numerador. Vejam os exemplos. Complete o quadrinho com este símbolo, maior que, ou este, menor que, de forma a comparar as frações dadas. Nos itens A e B, observem que os meus denominadores já estão iguais. Como as frações já possuem os mesmos denominadores, basta comparar os numeradores. Assim, entre 2/5 e 4/5, nós vamos usar o sinal de menor que. 2/5 é menor que 4/5. E nas frações 15/12 e 7/12, vamos usar o símbolo de maior que. 15/12 é maior que 7/12. No item C, temos as frações 5/6 e 8/3. Aqui, os denominadores das frações estão diferentes. Precisamos, então, igualar. O MMC entre 6 e 3 é 6. Lembrem-se, sempre que o maior número for múltiplo do menor, ele será o meu MMC. Vou deixar aqui em cima no card a aula sobre MMC para quem precisar recordar. Agora nós fazemos assim. Pegamos o MMC, dividimos pelo denominador original, aqui 6 dividido por 6, 1. E aqui 6 dividido por 3, que é o denominador da outra fração, será 2. Aí eu vou pegar a fração original e multiplicar pelo resultado obtido na divisão. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 1, 6. 8 vezes 2, 16. 3 vezes 2, 6. Observe, então, que com os denominadores iguais, 5/6 ficou menor do que 8/3, porque 8/3 é equivalente a 16/6. Então, eu vou colocar o símbolo de menor que. 5/6 menor que 8/3. No item D, temos as frações 3/7 e 4/5. Primeiro passo, calcular o MMC entre 7 e 5. Como 7 é um número primo, 5 também é um número primo, o MMC vai ser o produto entre os dois. 7 vezes 5, 35. Agora eu divido o MMC obtido pelos antigos denominadores, 7 e 5. 35 dividido por 7 dá 5. 35 dividido por 5 dá 7. Então, eu vou multiplicar a fração que tinha denominador 7 por 5. 3 vezes 5, 15. 7 vezes 5, 35.
E a fração que tinha o denominador 5, eu vou multiplicar por 7. 4 vezes 7, 28. 5 vezes 7, 35. Agora que os denominadores estão iguais, eu observo que 4/5 é a maior entre as duas frações. Logo, teremos como resposta 3/7 menor que 4/5. Ordenação de frações. Ordenar significa colocar em ordem, que pode ser crescente, da menor para a maior fração, ou decrescente, da maior para a menor. Para ordenar várias frações, é preciso que elas estejam também com os mesmos denominadores. Logo, o primeiro passo para ordenar frações é reduzi-las ao mesmo denominador. Primeiro exemplo: colocar todas estas frações dadas em ordem crescente. Começo igualando os denominadores. Então, eu vou calcular o MMC entre 3, 6 e 2. Como 6 é múltiplo de 3 e também é múltiplo de 2, o MMC será 6. Agora, eu vou dividir o MMC obtido pelos denominadores antigos, 3, 6 e 2. 6 dividido por 3, 2. 6 dividido por 6, 1. 6 dividido por 2, 3. E vou multiplicar estes valores obtidos pelas frações originais. Então, 2/3 eu vou multiplicar por 2, que é a divisão do MMC, por 3. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. A fração 5/6 eu vou multiplicar por 1, porque é a divisão do MMC, 6, pelo denominador 6, que resultou em 1. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 1, 6. A fração 1/3 eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. E a fração 1/2 eu vou multiplicar por 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Então, colocando em ordem, eu percebo que era ordem crescente, da menor para a maior. Eu percebo que a menor fração de denominador 6 obtida foi 2/6, que é equivalente a 1/3. Então, essa é a minha primeira fração, 1/3. Ela é menor que 1/2, que é equivalente a 3/6, que seria a segunda fração da lista. Então, menor que 1/2. Depois, eu teria 4/6, que equivale a 2/3. Então, a próxima fração é 2/3. E, por fim, 5/6. Esta seria a minha resposta. Quando eu ordeno frações, eu separo as frações usando os símbolos de menor que, se a ordem for crescente, e maior que, se a ordem for decrescente. No segundo exemplo, eu quero colocar em ordem decrescente estas frações dadas. A mesma coisa, eu vou pegar os denominadores e vou calcular o MMC. Então, MMC entre 5, 3 e 2, que são todos números primos, vai ser o produto entre os números. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Depois, eu divido o MMC pelos denominadores das frações originais. Então, eu tenho 30 dividido por 5, 6. 30 dividido por 3, 10. E 30 dividido por 2, 15. As frações que tinham denominador 5, eu vou multiplicar por 6. Então, 3 vezes 6, 18. 5 vezes 6, 30. 2 vezes 6, 12. 6 vezes 5, 30. A fração que tinha denominador 3, eu vou multiplicar por 10.
Então, eu tenho 2/3 para multiplicar por 10. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 10, 30. E a fração que tinha denominador 2, eu vou multiplicar por 15. 1 vezes 15, 15. 2 vezes 15, 30. Como eu quero ordem decrescente, eu vou começar pela maior fração, que seria 20/30, equivalente a 2/3. Então, a primeira fração, 2/3. Ela é maior que... E eu vou procurar a próxima fração. Então, 20, depois eu vou para o 18, 18/30, que é equivalente a 3/5. Então, a próxima fração da lista, 3/5. 2/3 maior que 3/5. Na sequência, eu pego 15/30, que é correspondente a meio. Então, a próxima fração da lista é meio. E a última seria 12/30, que corresponde a 2/5, que é a última fração da lista. Agora eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem e treinarem o que nós vimos hoje. Primeiro exercício: complete o quadrinho com o símbolo maior que ou com o símbolo menor que. Então, é exatamente igual ao exemplo que nós fizemos agora há pouco. Questão 2. Escreva as frações abaixo em ordem crescente. Lembrando que ordem crescente é do menor para o maior. No item A, os denominadores já estão iguais, basta comparar os numeradores. E no item B, você precisa reduzir todas as frações ao menor denominador comum. No exercício 3, eu peço para que vocês escrevam as frações abaixo em ordem decrescente. Ordem decrescente do maior para o menor. Então, no item A, eu também tenho os denominadores iguais e no item B, precisamos igualar os denominadores antes de colocar em ordem. A questão 4 é um probleminha. Numa cidade, 4/9 de uma população torce pelo Flamengo e 3/7 torce pelo Corinthians. Qual o time que tem mais torcedores? Para responder qual time tem mais torcedores, vocês precisam verificar qual das duas frações é a maior. E nosso último exercício é um outro probleminha. Paulo tem 3/4 da idade de seu pai. A sua irmã Maria tem 2/3 da idade do seu pai. Qual dos filhos é o mais novo? Para saber qual das crianças é a mais nova, você deve verificar qual das frações é a menor. E por hoje foi isso, eu espero que tenha ajudado. Em breve teremos uma próxima videoaula aqui no canal. E não se esqueçam que a titia ama vocês. Tchau!